Olá, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Centro Espírita Luz e Caridade, Allan Kardec. É uma alegria muito grande. Gratidão pelo convite, pela oportunidade da tarefa de hoje. Meus irmãos, hoje o tema proposto é Ano Novo, Renovação com Jesus. Um tema que realmente nos chama muita atenção, né? Ainda mais diante de tudo isso que nós temos vivenciado ultimamente. Realmente, esse ano que se passou, esse ano de 2020, foi um ano bem atípico em nossas vidas. Um ano que nos trouxe muitas reflexões, nos trouxe inúmeros ensinamentos e aprendizados. Um ano em que realmente vai ficar marcado em nossa história espiritual. Um ano que realmente nos convidou a exercitar bastante a nossa fé, a nossa resignação, a nossa coragem. Um ano que nos convidou a sermos verdadeiramente cristãos, espíritas, nos trazendo inúmeras formas e possibilidades de aprendizados, de ensinamentos e oportunidades também de servir, de sermos úteis. E diante disso, nós vamos refletir um pouco sobre essa questão de um ano novo, de uma renovação com Jesus. Para isso, nós temos que realmente lembrar do nosso Mestre, lembrar de Jesus, o Cristo planetário, um espírito que alcançou a sua pureza espiritual, um espírito que alcançou a sua grandeza espiritual, o seu estado de espírito crístico, de espírito perfeito. E esse espírito, ele se torna então, a convite de Deus, do Criador, o governador planetário. Lá no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, nos traz essa informação e essa orientação de que o Mestre Jesus, ele é sim o governador do planeta Terra. E que o nosso Cristo, o nosso Mestre Jesus, ele participou da formação do nosso planeta. Então, aproximadamente 4 bilhões de anos e meio atrás, Jesus já era um espírito puro, já era um espírito crístico, já era um espírito perfeito. Ele, mais uma egrégora de espíritos, né, participaram da formação do nosso planeta Terra. Essa foi a primeira vez, segundo o livro A Caminho da Luz, que Jesus interage ou participa aqui da formação desse planeta. E teve uma outra vez, a segunda vez, onde houve uma reunião dessa pleiade de espíritos superiores para designar aquele que seria o governador planetário. E aí, Jesus foi o escolhido para ser o governador do nosso planeta. Jesus, então, a gente percebe que ele sempre esteve presente, sempre esteve vinculado ao planeta Terra. E todos nós que aqui habitamos, todos nós que aqui encarnamos nesse planeta, nós estamos vinculados a Jesus. Nós estamos sob o amparo do Mestre. Narra-se em outras passagens que o próprio Mestre recebeu um a um para encarnar aqui nesse planeta. É muito lindo, né? Nós ouvirmos isso, porque a gente entende que o Mestre ele conhece a cada um de nós, que Jesus ele verdadeiramente conhece a cada um de nós. E falar de Jesus nos traz uma emoção muito grande, porque o Mestre realmente é o símbolo para todos nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, como um grande guia, um grande modelo da humanidade. Jesus ele encarna há mais de 2000 anos com essa missão, com essa tarefa, com esse propósito de nos ajudar. O próprio Cristo ele vem sim à Terra, ele encarna, ele vivencia esse período necessário junto de nós para trazer a luz, para trazer o amor, para trazer as orientações, os ensinamentos, para nos ajudar nesse nosso processo de evolução espiritual. Jesus, segundo a doutrina espírita, ele se torna o tipo mais perfeito que já pisou na Terra, sendo o guia e modelo para a humanidade. O guia é aquele que conduz, é aquele que orienta, é aquele que mostra o caminho, é aquele que já percorreu o caminho e então ele tem ali capacidade, condição de orientar.
de mostrar o caminho a ser percorrido, para que também nós alcancemos essa transformação, essa renovação. E modelo é aquele que realmente nós devemos modelar, nós devemos olhar, entender, perceber as suas atitudes, os seus comportamentos, e através disso nós modelarmos isso, nós imitarmos, nós representarmos isso na nossa vida também, buscando ali através do que Jesus fazia, como ele agia, como ele falava, como ele se comportava, trazendo isso para a nossa realidade, como que a gente já consegue agir como mestre, sendo o nosso modelo. Esse é o proposto para todos nós. Ah, Fred, mas Jesus, ele é o Espírito Crístico há mais de 4 bilhões de anos. Como é que nós vamos agir como ele agia? Esse, meus irmãos, é o proposto para nós. Ainda não conseguimos fazer muitas coisas, né, que o mestre fazia. Não conseguimos ainda nos comportar plenamente, completamente, como Cristo se comportava, como Cristo agia. Mas ele é para nós o guia e o modelo. A espiritualidade traz esse ensinamento para a gente, essa orientação. Então, os nossos esforços, eles são pautados nas atitudes do Cristo, nos ensinamentos do Cristo. Ah, eu não consigo fazer isso tudo ainda plenamente. Tá, mas o que você consegue fazer hoje? O que você consegue, como você consegue agir hoje em relação ao bem, em relação ao amor, em relação aos ensinamentos do cristianismo, aos ensinamentos do espiritismo, com o seu próximo, com o seu familiar, com você mesmo, com o seu irmão no trabalho, na rua, na nossa comunidade, no nosso planeta. Aqueles irmãos que chegam até nós. Como você já está conseguindo agir para com o seu semelhante, para com você mesmo? Então, meus irmãos, Cristo, ele é para nós o modelo e o guia. E os nossos esforços, enquanto espíritos imortais, enquanto espíritos ainda em processo de crescimento e evolução espiritual, os nossos esforços eles estão pautados em desenvolver habilidades e capacidades que nos aproxime cada vez mais daquilo que é proposto para nós. Jesus é o modelo, é o exemplo a ser seguido. Então, nós temos ali, né, um objetivo, nós temos ali o nosso norte, nós temos ali a nossa meta, que é o Cristo, que é Jesus, né? Mas isso não significa que nós já alcançamos isso. Nós estamos em um processo de desenvolvimento, em um processo de aprimoramento, um processo de aprendizado, e que a cada dia, diante dos nossos esforços de fazer diferente, diante dos nossos esforços de renovar a nossa mentalidade, de renovar as nossas atitudes, nós possamos ir aproximando cada vez mais desse objetivo, dessa meta. Então, um grande mestre, o grande Cristo, nosso Jesus, né? Ele é, assim, para nós, o governador planetário. E isso é curioso, porque a história do mestre, ela traz para a gente, né, o início dela, uma humildade muito grande, né? Desde o nascimento, na manjedoura, ali naquele coxo, dentro de um curral, né? Vamos dizer realmente o popular, que a gente sabe, o curral, ele nasceu dentro de um coxo. Olha só que símbolo de humildade. Só que esse espírito tinha uma grandeza espiritual, de uma grandeza espiritual tão grande, que ele se submete a essas situações para nos ensinar, para nos orientar, para nos esclarecer, para nos apontar o caminho, a direção a ser seguida. Um espírito que é o governador planetário, ele se permite encarnar em um coxo. Um coxo onde ali é servido comida para animais. Engraçado esses simbolismos, né, da passagem de Jesus, da vida de Jesus. Então, naquele momento, ele nasce trazendo para a gente esse ensinamento aí de humildade. Humildade. E aí, Jesus, ele vem na sua trajetória, filho de José e Maria, José, um carpinteiro. Então, Jesus, ele aprende esse ofício de carpinteiro também. Jesus também era carpinteiro, assim como seu pai. E olha só, ele não era o rei, ele não era, né, não tinha esse status na época de superioridade, talvez física, financeira, material, enfim, de realeza terrestre. Ele vem ali, nasce num coxo,
trabalha como carpinteiro, uma profissão digna e honrada na época, mas com simplicidade, não é? E aí a gente vai percebendo durante a trajetória de Jesus quem ele era de verdade, quem ele era realmente. Através dos seus ensinamentos que ele já vinha deixando, que ele já vinha plantando, que ele já vinha semeando diante das oportunidades que ele tinha. No início lá, ele, enquanto criança ainda, né, foi encontrado pelos seus pais dentro da sinagoga, pregando lá para os doutores da lei, não é? Uma criança pregando, ensinando aos doutores da lei da época. E essa criança vai crescendo e trazendo ainda mais informações, ensinamentos, não só através das suas palavras, não só através dos seus ensinamentos verbais, mas principalmente pelos seus exemplos. O ensinamento que ele nos trazia através da prática, através da vivência, através dos seus ensinamentos práticos. Então Jesus, ele traz para a gente uma compreensão muito grande de vida, uma compreensão muito grande de existência, uma compreensão muito grande dos nossos deveres, uma compreensão do sentido da nossa vida, uma compreensão do que é vida. Então Jesus, ele traz tudo isso para nós como modelo, como guia, como grande mestre que ele é, como governador planetário que ele é, para nos ajudar a nos retirar daquela situação de trevas interiores, de sombras interiores, para que a gente alcance a luz, para que a gente alcance a luz da espiritualidade, para que a gente alcance a luz do nosso crescimento, para que a gente alcance a luz da nossa evolução. Jesus, ele vem, né, como sendo o farol da humanidade. Jesus vem para ser esse mestre que não é apenas aquele que informa ou que orienta, mas o ensinamento de Jesus, ele transforma. É diferente quando a gente fala que a gente aprendeu um conteúdo, que a gente aprendeu uma lição, do que quando a gente pega esse ensinamento e fala que ele nos transformou. Quando a gente pensa na metáfora da lagarta, da borboleta, a gente observa ali a lagarta. Ela não apenas muda para a borboleta, né? Não acontece uma mudança só. O que acontece é uma transformação. E quando acontece uma transformação, aquilo não volta mais atrás. A borboleta, ela não volta mais a ser uma lagarta, porque a lagarta se transformou em uma borboleta. Então essa metáfora, ela nos traz essa visão, essa clareza do que é se transformar, do que é transformação. O que a doutrina espírita traz para nós. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências, suas más inclinações. Então, transformação. Quando a gente se transforma, a gente não volta mais a ser o que era antes. É diferente, às vezes, de uma mudança. Porque eu posso mudar de uma condição para outra e eu posso retornar àquele estado inicial. Não é verdade? Eu posso mudar de uma casa para outra, mas eu posso voltar para aquela mesma casa. Mas quando eu me transformo, eu já não posso mais habitar aquele mesmo local. Né? Lembremos da lagarta e da borboleta. A transformação. Então Jesus, ele vem com seus ensinamentos para trazer essa transformação para todos nós. Ele vem para transformar as nossas vidas. Transformar aquilo de sombra, aquilo de treva que nós tínhamos dentro de nós, transformar em luz. Transformar em amor. Transformar em humildade, transformar em virtude. Porque a nossa tarefa árdua de nos aproximarmos dos nossos objetivos espirituais, que é do crescimento e da evolução, é justamente deixarmos para trás as nossas mazelas, as nossas vicissitudes, os nossos erros, para que a gente possa caminhar em busca das nossas virtudes. É verdadeiramente nós cavarmos sepulturas para os nossos vícios, para as nossas mazelas e erguermos altares para as nossas virtudes. Então é transformar vícios em virtudes. Transformar mazelas em virtudes. Deixando um para trás, seguindo o outro adiante. Então essa é a tarefa árdua que o mestre
Ele veio, ele encarnou para trazer para todos nós. Jesus encarna e traz para nós o seu evangelho. Evangelho, boa e feliz notícia, a boa nova. No evangelho de Jesus, ele traz para a gente as leis divinas, ele traz para a gente o conhecimento dessas leis, a aplicação dessas leis, a utilização dessas leis na nossa vida, no nosso dia a dia, com os nossos semelhantes, conosco mesmo. Ele nos traz ali como se fosse um código de ética, né? É um verdadeiro código de ética, o Evangelho de Jesus. É uma cartilha de vida. É uma cartilha que nos orienta ao crescimento moral, ao crescimento espiritual. É uma cartilha que nos orienta ao desenvolvimento de nossas virtudes. É uma cartilha que traz para a gente reflexões importantes, orientações importantes, para nos ajudar nessa evolução de nossas virtudes, na aquisição, no desenvolvimento dessas virtudes. Habilidades morais, habilidades espirituais. É possibilitado diante da vivência desses ensinamentos, diante da prática desses ensinamentos. É interessante que a gente saiba, que a gente conheça, que a gente leia, que a gente estude, mas é imprescindível que a gente pratique. Não é verdade? A doutrina espírita traz para a gente: amai-vos e instruí-vos. O amai-vos vem em primeiro lugar, mas o instruí-vos é tão importante quanto. Porque se a gente não se instrui, a gente não sabe muitas das vezes o que fazer. Então a instrução, ela orienta e a prática, ela consolida. Então é importante, sim, para que a gente gere esse aprendizado verdadeiro dentro de nós, que a gente estude, que a gente compreenda, mas que a gente alie isso à prática. Assim é em todas as profissões. Se a gente for citar um médico, por exemplo, ele pode se debruçar sobre todos aqueles livros e aqueles conhecimentos da área médica. Mas se ele não for para a prática, se ele não for realmente atuar, agir, talvez ele não consolide aqueles conhecimentos. Assim como um cozinheiro, ele pode ler e estudar todas aquelas receitas. Mas se ele não for para a cozinha e colocar a mão na massa verdadeiramente, talvez ele não saiba realmente consolidar aquele aprendizado. Tudo na vida é assim. É necessário que a gente se baseie, que a gente crie esses pilares através do conhecimento teórico, mas importantíssima prática. Importantíssima prática. Temos que praticar, temos que vivenciar, temos que botar isso, aproveitando as oportunidades do nosso dia a dia e irmos ali construindo, né, esse aprendizado, consolidando esse aprendizado dentro de nós. Ah, mas tem momentos que eu falho, mas tem momentos que eu erro, tem momentos que eu esqueço desse ensinamento, tem momentos que eu esqueço do Evangelho. Meus irmãos, isso é natural. Nós estamos conversando aqui sobre o ideal para a nossa vida, o ideal espírita, o ideal cristão, o ideal de renovação e transformação. Isso não significa que já alcançamos isso, de maneira alguma. Mas, a partir do momento que a gente conversa sobre isso, que a gente estuda sobre isso, que a gente lê sobre isso, acaba ficando cada vez mais fixo na nossa mente. Quanto mais a gente alimenta a nossa mente, quanto mais a gente alimenta o nosso mental com essas informações, cada vez mais isso vai ficando fixo dentro de nós. E talvez a gente comece a agir até com naturalidade. Talvez a gente pode chegar ali no fim da tarde ou na noite, como Santo Agostinho, e fazer aquele balanço diário e perceber, nossa, hoje eu agi dessa forma. Não agi mais igual eu agia antes. Olha, aquela pessoa falou uma coisa comigo e eu agi totalmente diferente do que eu agia antes. Eu consegui ser mais amoroso, eu consegui ser mais carinhoso, eu consegui ter um afeto diferente, um afeto verdadeiro com aquela pessoa. E olha só, essas coisas vão acontecendo na nossa vida sem que a gente perceba às vezes. Por quê? De tanto a gente buscar, de tanto a gente se interagir diante desses conhecimentos, desses assuntos, isso vai se consolidando dentro de nós. E aí talvez a gente não precise ficar se cobrando tanto que a gente está... eu preciso fazer, eu tenho que fazer. E acaba não fazendo. E às vezes com naturalidade as coisas vão acontecendo e a gente nem percebe. Só quando a gente para às vezes para analisar, mas será que realmente eu já melhorei nesse ponto? Por isso é importante essa autoanálise, essa autoavaliação, né? Por isso que Santo Agostinho, ele deixa essa orientação para a gente. No final do dia, vai lá,
e confere na sua mente, busca lá nas informações, nas suas memórias do dia, como foi esse dia, faz um balanço de coisas positivas e coisas negativas e analisa. Hoje eu agi de forma mais positiva, hoje eu agi ainda muito negativa. Hoje eu já fiz isso de melhor ou ainda... Né? E a gente vai fazendo esse balanço e a gente vai vendo que a gente já está deixando para trás algumas mazelas, que a gente já está deixando para trás alguns vícios. A gente está num processo. Não adianta a gente plantar uma sementinha desse tamanhozinho no chão e achar que no dia seguinte ela já vai virar uma árvore e está dando frutos. A natureza não dá salto, não é verdade? A gente tem que compreender que nós estamos num processo e que cada dia desse processo é importante. Cada oportunidade dentro desse processo é importante. E ali, a cada dia, nós temos que alimentar, nós temos que regar essa semente, nós temos que cuidar dela, nós temos que botar um adubo, né? Nós temos que tomar conta para ver se não tem nenhuma coisa, nenhum bichinho ali que está indo prejudicar, né? Atrapalhar aquele crescimento daquela plantinha. Até que um dia ela se tornará uma grande árvore. Até que um dia ela começará a dar muitos frutos, né? Mas é um processo. Natureza não dá salto e nós somos também natureza, fazemos parte disso. O que a gente, na verdade, a gente tem que pensar é o seguinte, a gente não precisa bloquear aquilo que é verdadeiro, aquilo que é positivo dentro de nós. A gente precisa deixar fluir isso mais naturalmente. E o que isso significa? Às vezes a gente fica tímido, a gente tem até o conhecimento, né, da doutrina espírita, às vezes a gente tem até o conhecimento do cristianismo, do evangelho, mas às vezes a gente fica tímido de agir. Às vezes a gente fica tímido de fazer uma coisa no bem. Às vezes a gente fica tímido de agir de forma positiva com alguém, de falar uma palavra, de deixar uma mensagem. Às vezes a gente fica tímido. E com isso a gente acaba bloqueando esse fluxo, né? Que é natural, esse fluir dentro de nós. Então a gente precisa se permitir mais agir no bem. Agir com naturalidade, deixar uma palavra amiga, deixar um gesto amigo, deixar uma mensagem, deixar o que for. Contribuir de alguma forma. Porque essas atitudes vão nos ajudar a fazer essa renovação com Jesus. Essas atitudes da gente ler, estudar, pesquisar, conversar sobre a mensagem de Jesus, da gente praticar, da gente agir, da gente se permitir, tudo isso vai nos ajudar a renovar espiritualmente. E falar em renovar é interessante, essa expressão renovar com Jesus, porque a gente se lembra lá atrás de João Batista. João Batista ele pregava antes de Jesus, né? Ele veio abrir caminho para Jesus e ele pregava uma frase, uma expressão muito interessante, que ele falava assim, ó, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Olha só que frase interessante. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Fred, mas o que tem a ver isso com renovação? Essa frase é interessante porque João Batista falava ela antes de Jesus começar o messianato dele. Posteriormente, quando Jesus assumiu, Jesus começou também a utilizar essa mesma frase. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Onde Jesus chegava para pregar, para ensinar, para orientar, para curar, ele falava isso. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E depois, tem essa informação lá em Atos dos Apóstolos, que os próprios discípulos também continuaram pregando essa mesma frase, levando essa informação adiante. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Muito curioso. Será que ele estava falando de arrependimento só? De apenas um arrependimento simples? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus? O que a gente entende por reino dos céus? Reino dos céus, na verdade, é um estado interno, não é? É um estado íntimo, é um estado de espírito, não é verdade? Então é um estado positivo, de paz, de espírito, de felicidade espiritual, um estado daqueles que já alcançaram essa conexão com a espiritualidade, que já se espiritualizou, né? E que se permitiu vivenciar esse bem, vivenciar essa paz, essa felicidade espiritual. Já alcançou isso. Reino dos céus. Mas Jesus e João Batista e os discípulos falavam que era necessário se arrepender para alcançar esse estado de espírito, esse reino dos céus. Só que aí quando a gente vai buscar lá nas escrituras antigas, a palavra, na verdade, lá na origem, era uma palavra que não era esse arrependei-vos. A palavra utilizada na época era metanoia, uma palavra grega. E essa palavra metanoia significa, na verdade, mudança de mentalidade. Olha só, mudança de mentalidade, mudança de visão, mudança de entendimento, mudança de compreensão em relação à vida.
Então, essa frase que eles traziam para a gente de ensinamento significa: mude a sua mentalidade, mude a forma que você vê a vida, mude a forma que você enxerga a vida, porque através dessa mudança interna, através dessa mudança íntima, você se prepara para receber esse reino dos céus, você se prepara para essa vivência do reino dos céus dentro de você. Então é necessário essa mudança de mentalidade, ou seja, é necessário essa renovação, renovação de pensamentos, renovação de sentimentos, renovação de mentalidade, de crenças em relação à vida, em relação à existência, em relação às nossas atitudes, aos nossos comportamentos, em relação ao próximo, como nós enxergamos tudo isso. É necessário essa renovação. Então Jesus, ele vem com todos os seus ensinamentos lá do Evangelho, com todas as suas orientações da Boa Nova, nos ajudar a realizarmos essa renovação interior, nos ajudar a essa mudança de mentalidade, essa mudança de pensamento, essa mudança de perspectiva, essa mudança de visão em relação à vida, em relação à existência, em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, em relação a Deus, em relação ao nosso propósito, à nossa missão, ao nosso objetivo de vida. A importância da renovação com Jesus é enxergarmos verdadeiramente esses ensinamentos trazidos pelo Mestre para dentro de nós realizar essa transformação, realizar essa renovação verdadeira. E o que isso nos possibilita? E o que isso nos traz? Nos traz uma vida muito mais leve, uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais com compreensão, uma vida com mais resignação, com mais coragem, com mais fé, com mais alegria, com mais entendimento. E tudo isso nos possibilita o quê? O reino dos céus, a paz e a felicidade que a gente tanto almeja para a nossa jornada. Porque quanto mais nós nos enxergamos enquanto espíritos imortais que somos, quanto mais nós enxergamos enquanto espíritos e não enquanto matéria, mais compreensão, mais entendimento, mais visão positiva de vida, mais fé isso nos traz, mais alegria espiritual isso nos traz. Porque a nossa visão se amplia e a gente para de enxergar a vida apenas como a vida material sendo a verdade e a vida espiritual sendo algo de irreal ainda para nós. Quando nós verdadeiramente somos espíritos habitando em um corpo físico, habitando um corpo material. Estamos aqui em uma existência material para aprender, para trabalhar, para servir, para desenvolver virtudes, para nos livrarmos das nossas mazelas, dos nossos vícios, para reparar o nosso passado, para darmos um passo adiante no nosso processo evolutivo. Para isso estamos encarnados. Para isso nós estamos sujeitos a todas as provas, a todas as expiações que esse mundo material nos oferece. Para aprendermos, para desenvolvermos-nos enquanto espíritos imortais que somos. Essa é a nossa tarefa no planeta Terra. Então, quando nós buscamos Jesus como orientador da nossa vida, quando nós buscamos Jesus como mestre de nossas vidas, nós nos permitimos estar abertos aos seus ensinamentos, às suas orientações, para que essas informações gerem uma renovação dentro de nós. E que essa renovação nos inspire atitudes diferentes, nos inspire pensamentos diferentes, nos inspire comunicação diferente em relação a nós mesmos, em relação à vida, uma postura diferente em relação à vida. Que essas informações, esses ensinamentos trazidos por Jesus, verdadeiramente gerem em nós uma transformação. Que a gente se permita que essa transformação ocorra dentro de nós. Que a gente busque, através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, essa transformação verdadeira. Certa vez, eu ouvi uma frase que é atribuída a Albert Einstein, eu não sei se realmente é dele, mas que diz o seguinte, é muito interessante. Às vezes nós queremos mudar alguma coisa, mas
nós continuamos realizando as mesmas coisas. Talvez a gente quer algo diferente, a gente espera resultados diferentes na nossa vida, mas nós continuamos tendo as mesmas atitudes, as mesmas ações. Então não tem como nós esperarmos algo diferente em nossa vida se a gente está repetindo os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos, as mesmas palavras, as mesmas ações. Se a gente quer algo novo, a gente precisa fazer algo novo. Se a gente quer que a nossa vida daqui em diante seja diferente, a gente precisa fazer algo diferente. Nós estamos deixando para trás 2020, né? É um símbolo de um ciclo, é um símbolo de uma etapa, é um símbolo de um ano que se passou. E agora a gente tem um novo símbolo na frente, que é 2021. Um novo ciclo, uma nova etapa, um novo ano, né? Ano novo. Só que ele só será novo para cada um de nós se nós renovarmos as nossas atitudes, se nós renovarmos os nossos pensamentos, se nós renovarmos as nossas falas, se nós renovarmos as nossas atitudes mentais, se nós renovarmos a nossa mentalidade. Se nós fizermos coisas diferentes, provavelmente esse será um ano novo, um ano diferente. Mas se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes, provavelmente isso vai se repetir na nossa vida, como ciclos. Não é verdade? Então, tem uma frase que é atribuída também a Henry Ford, que ele diz o seguinte: se você acredita que pode ou que não pode, da mesma forma você está certo. Se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, da mesma forma você está certo. Olha só, essa frase nos traz uma reflexão muito interessante. Você acredita que você pode mudar? Você acredita que você pode se tornar uma pessoa melhor? Você acredita que pode se tornar um ser humano melhor, um espírito melhor, um cristão melhor, um espírita melhor? Você acredita que você pode deixar para trás suas mazelas, seus vícios, seus erros? Você acredita que você pode adquirir e desenvolver ainda mais virtudes na sua vida? Se você acredita nisso, você pode. Essa é a renovação com Jesus. É nós acreditarmos verdadeiramente. É nós confiarmos verdadeiramente. É nós decidirmos o que nós queremos para a nossa vida. E realizar, e agir, e construir, e fazer. Meus irmãos, essa mudança que a gente espera para o mundo, na verdade, ela tem que partir de dentro de nós. Porque, como diz o Espírito André Luiz, nós somos os co-criadores da nossa vida, da nossa realidade. Deus é o nosso Criador e nós somos os co-criadores da nossa existência. Então nós temos que pegar e aproveitar desse potencial maravilhoso que nós temos enquanto espíritos imortais que somos. Aproveitar esse potencial da nossa mente, que é maravilhoso, e utilizar isso a nosso favor. Utilizar isso em nosso benefício e em benefício do próximo. Isso é aproveitar a existência de forma positiva para a gente crescer, para a gente se melhorar, para a gente evoluir. Então o convite dessa nossa reflexão de hoje é que realmente vamos fazer um ano novo. Vamos renovar as nossas atitudes. Vamos renovar os nossos comportamentos. Vamos renovar os nossos pensamentos, tendo como exemplo, tendo como norte o nosso Mestre, Jesus. Vamos colocá-lo verdadeiramente à frente de nossos passos, para que a gente utilize-o como modelo verdadeiramente, como a espiritualidade nos orientou. Jesus, modelo, guia, ele está na nossa frente. Vamos espelhar, vamos buscar através dos esforços que são tamanhos para nós realizarmos isso. Mas é possível. É possível. Então, meus irmãos, acredite. Acredite no seu potencial, acredite na sua força interna, acredita que você é uma centelha divina, porque você é. Nós somos filhos de Deus. Deus está sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, nos abençoando, inspirando força, coragem, fé, resignação para a gente seguir adiante. Vamos aproveitar tudo isso e vamos fazer diferente. Vamos fazer um novo ano. Vamos fazer um ano novo, vamos fazer uma vida nova. Vamos nos renovar, vamos nos transformar. Vamos aproveitar tudo isso de ensinamento que esse 2020 nos trouxe.
Vamos aproveitar todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, que a espiritualidade nos trouxe. Vamos pegar tudo isso e vamos utilizar de forma positiva daqui para frente, na nossa vida, na nossa jornada. Meus irmãos, Deus está sempre conosco. Não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba ou permita. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. E Ele é infinitamente bom, justo e misericordioso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos ampare, que Deus nos guarde, que Deus nos dê a direção, a sabedoria. Meus irmãos, um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus.